Olá, o meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 17º episódio de como investir no imobiliário a partir de REITs. Portanto, já sabes que eu utilizo a Fernutifor para ser o legítimo dono destes REITs que tenciono adquirir e que também já adquiri. Portanto, aqui apenas permitem adquirir REITs inteiros e não parciais, ok? Porque apenas te permitem seres o legítimo dono. Agora, nesta série eu já estou aqui com um rendimento anual de cerca de $209, ok? Sendo que o portfólio yield neste momento está nos 6,29% e eu tenciono aumentar, ou seja, o portfólio yield neste momento já está elevado, mas eu ainda tenciono que seja superior e acredito que a aquisição para este episódio possa aumentar o portfólio yield. De qualquer modo, podes ver que em termos de distribuição de dividendos, acontece que os piores meses é que em maio, agosto e por aí fora. É claro que eu gostaria de equilibrar, no entanto eu vou priorizar aquilo que eu acredito que seja o REIT com maior potencial para o meu perfil de investidor e objetivos. Mais uma vez, não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, no entanto eu quero partilhar contigo os meus estudos porque pode beneficiar. Agora também quero partilhar contigo que neste momento a minha melhor posição é MPW e neste momento a pior é Alexandria, sendo que ainda estou aqui com um bocadinho de lucro porque houve esta queda nos mercados e realmente vários REITs tiveram aqui um impacto negativo. No entanto, houve também vários que conseguiram aguentar, como é o caso da MPW, ADC e por aí fora, mas também houve outros que tiveram aqui uma queda significativa. De qualquer modo, eu não sei se estás a par, mas a Fernutifor teve indisponível durante 3 dias. Um deles foi o corte de eletricidade e acontece que eles, para compensar os clientes, então não vai haver comissões entre 1 e 11 de maio. Ou seja, as aquisições que vou fazer para este episódio não vão ter quaisquer comissões associadas, o que é um aspecto positivo. Agora, eu quero passar para as vossas sugestões e a primeira sugestão que foi feita no último episódio, que foi o 16º episódio no Patreon, foi aqui a Realty Income. Porquê? Porque a pessoa que sugeriu disse que, ok, houve aqui uma queda por parte da Realty Income, mas do que eu vi, até que não houve nenhuma queda assim tão significativa por parte deste REIT. Sendo que é um dividendo aristocrata, ok, não é um dividendo king. Porquê? Porque faz parte do S&P 500 e tem crescido e paga os seus dividendos há pelo menos 25 anos consecutivos. Na verdade, já cresce há 30 anos consecutivos, o que é um aspecto positivo. É claro que este REIT, para mim, ou seja, na minha opinião e segundo os meus estudos, é um bom REIT para adquirir, mas não para já. Porquê? Porque houveram outros REITs que tiveram uma queda muito superior e eu acredito também no seu potencial. Ou seja, eu acredito que o respectivo REIT que eu tenciono adquirir após esta queda pode ter uma possível valorização para longo prazo superior aqui à Realty Income. Apesar de continuar a ser um REIT que é bastante apelativo na minha opinião. Também é um no-brainer para muitos que não percebem muito como estudar REITs. Depois temos outra sugestão que foi a Sila e esta teve aqui uma grande queda, mas só que não foi de agora. Ou seja, aqui temos apenas por pontos, ou seja, não consegue fazer o traqueamento correto, mas de qualquer modo a mesma já teve aqui valores muito superiores, teve esta queda e podemos ver que maioritariamente tem estado em declínio, ok, ou praticamente estagnada. Portanto, não é este o tipo de REITs que procuro e por isso vou passar à próxima sugestão, que foi aqui a CIM. Este REIT que foi sugerido é outro que tem estado em declínio, pelo menos desde fevereiro de 2022. Se virmos no geral, também consideramos um REIT maioritariamente instável, principalmente aqui na altura, acredito que tenha sido na altura do Covid-19 que teve aqui uma queda muito acentuada. Deverá ser um REIT que deve ser estudado com mais cuidado, mas com base na análise técnica que estou a fazer, ou seja, de uma forma rápida, acredito que a minha aquisição possa ter mais potencial do que este REIT que estou agora a ver. Depois, outra sugestão foi aqui a SPG. Atenção que eu estou a fazer aqui uma partilha de estudos muito rápida com base em análise técnica, para também não ter um vídeo muito demorado, porque aqueles REITs que eu acredito que realmente deva partilhar algo a nível de análise fundamental, eu partilho, está bem? Como é o caso aqui deste que foi sugerido, que é a SPG, que também mostra alguma instabilidade, mas isso também faz parte dos REITs. No entanto, houve aqui um período que tem estado a crescer. Agora acontece que após a subida que teve, houve uma queda. Aliás, até os seus mínimos, houve aqui uma queda de cerca de 27%, sendo para os valores atuais apenas uma queda de cerca de 15%, que até nem sequer é muito significativo, está bem? Portanto, eu também estive a ver um pouco de análise fundamental, ou seja, só alguns rácios, e aquele que mais destacou, que eu realmente quero evitar, é devido ao Total Debt to Equity, que repara que é de 688%, que é muito, mas muito superior à mediana do setor, está bem? Apesar do IFFO Payout Ratio ainda estar minimamente aceitável, este Total Debt to Equity acredito que seja demasiado superior à mediana do setor. Estamos a falar de 616% superior, e atenção que a mediana do setor já é uma porcentagem muito grande, próxima dos 100%, portanto aqui devo certamente ter cuidado. Depois a próxima sugestão foi a WSR. Esta também teve
uma pequena queda, ou seja, se virmos desde os seus máximos, acredito que seja relativos até o valor atual, vamos falar apenas de uma queda de cerca de 20%, que não é assim tanto. Durante um período esteve a crescer, mas mais uma vez, é um REIT que não é estável. E como já disse uma vez, é normal ver instabilidade nos REITs, no entanto, este terei certamente que ver um pouco em termos de rácios. E dentro dos rácios, o que eu posso ver é que o total debt to equity está razoável, ou seja, está superior à média do setor, mas ainda é aceitável. Agora, aquilo que não é aceitável para mim é o AFFO Payout Ratio, 12 trailing months, que está acima dos 80%, ok? Não só superior à média do setor, mas acima dos 80%, quase a chegar aos 90%. Por isso, este tipo de REIT com um AFFO Payout Ratio tão elevado, seja 12 trailing months ou seja forward, para mim é para evitar. Tá bem? É um cuidado muito grande a ter. Por isso, o que eu estive a fazer foi ver o top REITs dentro do Seeking Alpha, ou seja, com base na sua classificação, tá bem? Que eles classificam que este é o top 25 dos REITs com base na classificação quantitativa e também os REITs com maior capitalização de mercado. Eu até estive a ver mais algumas páginas, eu cheguei a ver aqui relativamente à CTO, que está no ranking 210, e muitas outras. No entanto, o que mais me agradou foi este que está no ranking 7 aqui nos REITs mais adquiridos, que é a Alexandria. A Alexandria, tal como deves saber, teve aqui uma queda muito, mas muito significativa, tá bem? Não só após as tarifas de Trump, mas também desde os seus máximos absolutos. Ultrapassou, ou seja, rompeu aqui o meu nível de suporte, portanto eu tinha aqui um nível de suporte que recebi o alerta e entretanto ainda conseguiu descer abaixo e podes ver que está mais ou menos neste nível de suporte porque há aqui um mínimo relativo anterior e eu vou traçar agora a linha. Portanto, esta provavelmente vai ser a minha última aquisição porque se ele cair abaixo disto, então vai estar em falling knife. Atenção que os valores que a Alexandria está neste momento já estiveram assim, deixa lá ver quando, em 2015. Portanto, em 15 de janeiro de 2015, estes valores estavam de volta dos 73. Portanto, o preço que eu estou a adquirir agora é os mesmos que em 2015. Ou seja, estou exatamente a adquirir ao preço que estava há 10 anos atrás. O que isto pode ser algo bom ou pode ser algo mau. Pode ser algo bom se realmente recuperar, e aqui a possível valorização é muito elevada, tá bem? Aliás, posso partilhar contigo até utilizando uma régua, e o lado mau é se eventualmente cair mais, porque se houver aqui a probabilidade da mesma ou o risco de falir, então é claro que isso é algo mau. Portanto, temos que ter muita atenção se esta pode ou não ser indicada para o nosso perfil de investidor. Para mim, eu estou disposto totalmente a correr esse risco, mas é claro que tu deverás sempre fazer o teu próprio estudo. De qualquer modo, se ela simplesmente tocar este nível de resistência que está aqui, estamos a falar de uma possível valorização de aproximadamente 68%. Se entretanto ela chegar aos máximos absolutos, eu não estou a dizer que vai chegar, mas se chegar, está bem, que existe também essa possibilidade, estamos a falar de uma possível valorização de cerca de 166%, que até é bastante elevado, está bem? Porque ela durante um grande período de tempo teve continuamente a crescer, mostrou aqui alguma estabilidade, depois a partir de mais ou menos janeiro de 2022 é que começou com este declínio. Portanto, a mesma pode recuperar se entretanto houver algumas notícias positivas e aumentar os seus rendimentos, porque acredito que esse seja o principal problema deste REIT, mas também existe a hipótese de continuar a cair, tá bem? E se cair a partir daqui, dificilmente tenciono reforçar. É claro que existe aqui um ou outro nível de suporte que eu acho que são interessantes, mas se ela cair a partir daqui, pode significar que a mesma corre um risco elevado de algo negativo acontecer, também para além daquilo que nós já sabemos, ou seja, para além daquilo que já está publicamente disponível, pode haver algo que ainda está por sair que pode afetar a mesma negativamente. É tudo possibilidades, está bem? No entanto, eu para já quero aproveitar o preço que está atualmente, ok? Depois de todo este declínio. De qualquer modo, aqui no Alrit, numa classificação de 90 em 100, sendo que eles apresentam como aspectos mais negativos o crescimento do FFO ajustado e também o rácio entre o FFO e o crescimento da ação. Depois, se formos mais abaixo, esta parte do payout ratio não é muito relevante, porque queremos saber o AFFO payout ratio, mas conseguimos ver que em termos de ocupação até tem uma porcentagem muito elevada. Estar 91,7% dos seus imóveis ocupados é algo positivo, sendo que tem-se mantido mais ou menos nesta porcentagem. Agora, é verdade que em anos anteriores estava por volta dos 94%, 95%, 97%, o que obviamente ajudaria a aumentar os seus rendimentos, mas também, pronto, não vejo assim um declínio tão grande nesse aspecto. E reparem que o maior inclino deste REIT ocupa apenas 4,3%. Portanto, em termos de inclinos, até acredito que esteja bem diversificado. Agora, está muito focado nos Estados Unidos e Canadá. Portanto, quando os Estados Unidos começar a cortar as taxas de juros, isto aqui é algo que a Fed tem que decidir. Então, acredito que este REIT possa beneficiar. Está bem? Agora,
Aqui no Seeking Alpha, o que é que nos mostra? Que tem um dividend yield de 7,27%, acima do meu portfólio yield, o que, se eu adquirir este REIT, então vai aumentar o meu portfólio yield. Depois, se eu for aqui a dividendos, consigo ver que tem pago e crescido os seus dividendos há 14 anos consecutivos, o que é um aspecto positivo, e o ex-dividend date foi aqui a 31 de março. Portanto, agora vou ter que aguardar pelo próximo, que vai ser mais ou menos no final de junho, mas também eu tenho essa paciência e não há aqui qualquer problema em aguardar para receber os próximos dividendos. Pois, relativamente à segurança dos dividendos, podemos ver que tem um total debt to equity de 59, cerca de 60%, que está abaixo da mediana do setor, o que é um aspecto positivo, ou seja, tem um endividamento pequeno comparativamente aos capitais próprios, e aqui no IFFO Payout Ratio também está aceitável, abaixo dos tais 80% e de encontro à mediana do setor. Depois, em termos de crescimento dos dividendos, também está ok, ou seja, se olharmos para o Compound Annual Growth Rate do crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos, até está muito superior à mediana do setor. Depois, em termos de avaliação, conseguimos ver que tem um Price to Earnings Ratio inferior à mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Se olharmos para o Price to Sales e Price to Book, também está ok. Olhando aqui para o Price to FFO, que é realmente aquilo que me interessa mais, podemos ver que também está abaixo da mediana do setor. Portanto, em termos de avaliação, parece estar algo apelativo. Depois, em termos de crescimento, aqui está um pouco confuso, porque isto não está por ordem. Por exemplo, temos aqui o crescimento do EBIT, realmente está abaixo da mediana do setor, mas o crescimento do EBITDA está superior à mediana do setor. Mas é claro que eu tenho mais interesse nos resultados operacionais do que propriamente do EBITDA. De qualquer forma, temos aqui o year over year do crescimento do EBIT, que também está inferior à mediana do setor, e crescimento dos rendimentos, que está exatamente aqui, também está um pouco inferior à mediana do setor. Mais ou menos de encontro, mas inferior. Depois, crescimento do Return on Equity, que infelizmente está inferior à mediana do setor. Portanto, em termos de crescimento, não mostra assim grandes perspectivas, porque se mostrasse, ou se eventualmente mostrar no relato dos ganhos, então acredito que ela poderá começar a subir. Ou entretanto, se eventualmente mostrar que tem um crescimento inferior ao que já mostra, então pode ainda cair mais. Depois, em termos do quão lucrativa é a empresa, podemos ver que, mais uma vez, isto está um pouco desorganizado. Está aqui a margem do resultado bruto, que está realmente acima da mediana do setor, que é um aspecto positivo. E também temos aqui a margem do resultado líquido, que está abaixo, infelizmente está um pouco abaixo. Agora, eu quero ver a margem do EBIT e EBITDA, que estão aqui, portanto, mais uma vez, isto está um pouco desorganizado, no que toca a REITs aqui no Seeking Alpha, mas ambos estão acima da mediana do setor. Agora, só a margem do resultado líquido é que eu gostaria de ver acima, mas infelizmente está um pouco abaixo. Depois, no Grufox dá uma classificação de 71 em 100, sendo que para a saúde financeira dá um 4 em 10. Eu não daria uma classificação tão baixa, tendo em conta o seu debt to equity e FIIs, mas pronto. O quão lucrativo é a empresa dá um 7 em 10. Aqui sim já daria uma classificação menor. Depois temos um aumento que está de 5 em 10, valor justo 4 em 10 e crescimento 4 em 10. Aqui o valor justo, eles colocam de 4 em 10 porque acreditam que é uma value trap. Ou seja, acreditam que estar 45,56% subvalorizada segundo eles é algo, entre aspas, demasiado bom para ser verdade, segundo o que eles acham, está bem? Portanto, acreditam que dificilmente a mesma irá chegar ao respectivo valor justo com base no valor que está atualmente. Mas eu acredito que poderá, se eventualmente, no longo prazo, superar as expectativas. Agora, também temos que considerar ambas as possibilidades. Agora, no Fin Box, utilizando os multiples com base no Price to FFO, vemos aqui uma possível valorização de 68,5%, está bem? Estas são as empresas comparáveis, mas se utilizarmos o DDM Stable Growth, conseguimos ver que existe uma possível desvalorização de 50,1%. Está bem? Portanto, temos que ver as duas perspectivas. Aqui no Simple Wall Street dizem que está subvalorizado por 51,7% e relativamente às projeções futuras, surpreendentemente, dizem que as projeções anuais do crescimento dos earnings está tanto superior à indústria como à do mercado, ou seja, e a diferença até é significativa. Agora, se virmos as projeções anuais do crescimento dos rendimentos, está tanto debaixo da indústria como do mercado, ou seja, aqui a diferença para os earnings e para os rendimentos é realmente significativa, está bem? Aqui quando falamos de earnings estamos nomeadamente a falar do resultado líquido, está bem? Só para tu entenderes o que é que significa estes earnings e o que é que significa estes rendimentos. Portanto, o rendimento, estamos a falar no topo, aquilo que eles geram sem deduzir qualquer custo, está bem? É os rendimentos brutos, sem nada deduzido. Portanto, os earnings é resultado líquido, portanto, depois de deduzir tudo o que têm de deduzir, incluindo impostos. Pronto, agora, relativamente à saúde financeira, temos ativos correntes e passivos correntes, sendo que os ativos correntes estão ligeiramente abaixo dos passivos correntes, que é um aspecto negativo na minha opinião, e temos ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes. Depois, em termos de debt to equity, realmente é bom o facto de estar de volta dos 60%,
mas já estamos a ver aqui uma convergência. Ou seja, o que é que esta convergência significa? Se os capitais próprios estão a começar a reduzir e o endividamento a subir, obviamente que isso é um aspecto negativo. Nós não queremos ver isso, está bem? Portanto, se entretanto convergerem, ou seja, continuar os capitais próprios a reduzir e o endividamento a aumentar, significa que a mesma ainda possa cair mais. Portanto, temos que ter esse cuidado. Depois, relativamente aos dividendos, eles passam em todos os critérios, está bem? Está aqui, relativamente ao que eles pagam, é sem dúvida superior à média do mercado, está bem? Portanto, um dividend yield de 7,3% é muito elevado. Depois, relativamente a compras e vendas por parte dos insiders, houve muitas vendas, mas isto foi tudo praticamente em 2024. Ou seja, se virmos mais informações aqui neste site, conseguimos ver que todas as vendas, ou a maior parte delas, foi 2024 e 2023, está bem? Não foi agora relativamente a este impacto das tarifas, apesar da mesma ter caído bastante. Depois, no Stock Rover, vemos aqui uma margem de segurança de 40%, sendo o Value Score de 76%, Growth de 81%, Qualidade 72 e Sentimento 19, sendo que, com base na classificação de analistas, é mais um buy do que um hold. Depois temos também o Sigma, que não aponta quaisquer pontos negativos, apesar de não dar uma classificação muito positiva. Depois o Alpha Spread diz que num cenário base está subvalorizado por 28%, no melhor cenário subvalorizado por 45% e no pior por 8%. Aqui no Stock Analysis mostra, com base nas projeções, que é mais um hold do que um buy. Atenção que isto é com base na classificação de 9 analistas. Depois no Market Beat, com base na classificação de 11 analistas, mostra que é mais um hold do que um buy, sendo o possível upside de 61,79%. Depois no Market Watch, maioritariamente dizem que é um hold, também temos aqui algumas projeções para compra, no entanto não temos aqui dados dos meses anteriores. Depois, com base no plano Pro do Investing.com, apresenta um desempenho razoável, sendo o possível upside de 34,6%. Entretanto, isto aumentou um bocadinho porque acredito que a Alexandria deve estar a cair aos poucos, está bem? Neste momento em que o mercado está aberto, portanto, existe aqui um elevado grau de incerteza, ok? Portanto, tens que associar isto a um grau elevado de risco. Depois, para terminar, que é apenas mostrar o meu ficheiro do Patreon, que apresenta, com base na classificação de outros analistas, um potencial de 54,76%. Portanto, sem dúvida que eu tenciono para já adquirir a Alexandria. Eu não sei se a mesma pode continuar a cair ou não também. Existem ambas as possibilidades, ou seja, a mesma ainda não mostrou aqui quaisquer sinais de inversão, tanto a nível de Simple Moving Average, Exponential Moving Average e outros indicadores, especialmente do RSI e também do FOMC System. Portanto, aqui tudo indica que poderá cair mais um pouco e não sabemos até onde é que pode parar. A única coisa que fundamenta pode ganhar suporte a partir daqui é realmente este nível de suporte, está bem? Mas se entretanto continuar a cair, o próximo nível de suporte que eu tenciono traçar é este aqui dos 51,77. Ou seja, estamos a falar ainda de uma queda desde o preço que está atualmente, de cerca de 30% adicionais. Portanto, ainda uma queda significativa. Isto caso não suba a partir daqui e comece a cair. Portanto, eu só queria que tu tivesses bem consciência de todos os cenários possíveis. Está bem? Aliás, o pior cenário é ir para zero. O melhor cenário não sabemos. É claro que o melhor cenário pode, inclusive, ultrapassar estes máximos absolutos. É algo que me indica aqui que é imprevisível. Pronto, de qualquer modo, eu vou fazer a minha aquisição e até vou adquirir um pouco mais. Portanto, cada uma está a valer cerca de 73, por isso vou adquirir um pouco acima dos 200, ou seja, cerca de 200 e tal, 300 é aquilo que eu procuro para este episódio, está bem? Aproveitar esta queda. Portanto, eu vou à área de membros, vou a transferência entre contas que está aqui e vou fazer esta transferência depois de validar aqui a sessão. Ok, a transferência está feita, entretanto já caiu aqui na conta, portanto vou fazer aqui a aquisição, ou seja, preço de mercado, procurar aqui por AR, só para ter certeza que é mesmo esta, Alexandria, aqui está, e agora eu vou aumentar, vou colocar cerca de $295, está bem, próximo dos 300, e neste caso são 4 REITs. Colocar ordem de compra e confirmar compra. Portanto, está feita a minha aquisição. Agora, eu vou ter que adicionar também o Track Your Dividends. Portanto, é normal que agora o meu portfólio yield aumente. Aqui em transações, para saber o preço unitário de cada REIT que foi adquirido, e também podemos ver que a comissão foi 0. Ou seja, normalmente aqui aparece $2 ou €2 e acontece que entre 1 e 11 de maio, então vai aparecer sempre 0 porque não há comissões associadas. Agora, portanto, 73.926, vou aqui, vou novamente a REITs, vou Add Holding, procuro por AR, e agora era 267, deixa-me só confirmar, 73.926, ok, 926, então colocar aqui 926, só para sermos rigorosos naquilo que é o portfólio de dividendos, e colocar 4, foi o número de REITs adquiridos.
Pronto, isto está feito. Ou seja, aumentamos um pouco o portfólio yield, mas de qualquer modo o importante é vermos a possível valorização por longo prazo ao mesmo tempo que recebemos bons dividendos. Portanto, para este episódio é tudo. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.